dessa fase do Renascimento, que professor Beto e o professor Lorismar estamos trabalhando com vocês, uma das partes que eu mais fico admirado é quando nós falamos de cultura, do renascimento cultural. Imagine vocês, a arte até então, a arte da Idade Média, era uma arte voltada basicamente para a arte sacra. O homem não tinha importância. Quem tinha importância era o divino. O que está dentro do sacro, do divino, voltado aos céus. Porque naquele momento da Idade Média nós vivíamos um teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Aula 42, na tela para vocês, que nós iremos trabalhar. Eu, o professor Beto, e o professor Lorismar, iremos trabalhar com vocês o renascimento cultural. Essa ideia de renascimento. O que é renascimento? Conceito de renascimento. Quem eram os mecenas? Os períodos renascentistas e o renascimento no mundo. Como é que se dá isso daí? Renascimento. Renascer, reviver. Também iremos trabalhar nessa aula a questão das habilidades. Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Aos seus processos históricos. Essa relação. Conceito de renascimento. Foi a renovação cultural que teve na Península Itálica nos séculos XIV, no século XIV, sob a influência da pintura greco-romana nas artes, na literatura, ciência e filosofia. Pessoal, preste atenção nesse conceito. Renovação. Olha a palavra que aqui nós trazemos, renovação. Renascer significa nascer de novo. Então nós estamos falando de renovação. Renovação o quê? Renovação cultural, tudo que está relacionado à cultura. Lembra que eu falei para vocês que a Península Itálica ela foi um grande centro comercial e com a queda do Império Romano do Oriente, as pessoas passaram a migrar para a Península Itálica, porque ali era o centro de passagem no meio do mar Mediterrâneo. Então a Península Itálica ela vai ser o palco. O local que inicia esse renascimento cultural é a Península Itálica. Qual século? Século XIV. Lá no começo do século XIV. No século XIV, essa transição entra no século XV, XVI. Mas o século XIV vai ser o auge. Sob a influência da pintura, tanto da Grécia quanto de Roma. Por isso que nós chamamos greco, que é de Grécia, e romana, que é de Roma, greco-romana. Nós estamos falando da arte, literatura, ciências e da filosofia. Nós estamos falando disso aí. Então, esse renascimento cultural. Os renascentistas, eles vão rejeitaram a cultura medieval. Eles vão dizer, não, a cultura medieval. Então, nós temos aqui idade antiga. E nós temos, na Idade Antiga, nós temos a média. Até que nós vamos chegar nesse momento chamado Idade Moderna. Eles vão rejeitar isso daqui, da Idade Média, e vão dizer, vamos buscar lá na Idade Antiga e trazer de volta para a modernidade. É por isso que está renascendo da Idade Antiga para a Idade Moderna. Eles vão rejeitar essa cultura medieval. Porque essa cultura medieval, eles acreditavam que elas estavam presas nos padrões da igreja,
e começaram a explorar a diversidade das ideias críticas. Ideias críticas. Ou seja, não são ideias dogmáticas, não são dogmas, mas que estão imperando. Nós temos ideias críticas. Então, esse renascimento que nós estamos observando, esse renascimento cultural, ele vai selar com essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Vai selar com essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O crescimento das cidades criaram um meio social que favorecia o desenvolvimento intelectual e artístico. Crescimento da cidade. Lembra da aula, antes da do professor Lorismar, na aula 40, que nós falávamos sobre crescimento das cidades, sobre o renascimento das cidades e o renascimento do comércio? Pois é, esse crescimento das cidades, ele vai ser o meio que vai favorecer esse desenvolvimento. Olha essa imagem aí para vocês. Percebam essa imagem. Algumas imagens desse momento renascentista. Algumas imagens trazidas por esse gênio chamado Leonardo da Vinci. O homem vitruviano. O homem vitruviano. Essa imagem, meus alunos, essas imagens, elas representam muito Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele é uma das figuras ícones desse momento do Renascimento. Por quê? Leonardo da Vinci, ele é inventor, ele é escultor, ele é astrólogo, ele é cientista, ele é filósofo. Leonardo da Vinci, ele é tudo isso daí. Era o artista completo, tinha mais de 20, fazia mais de 20 coisas diferentes. Então ele traz a arte, ele gostava de estudar a anatomia humana, o equilíbrio humano. Essa imagem, ela representa um pouco do que nós vamos falar na filosofia do humanismo. O homem passa a ser o centro, o homem passa a ter importância. Antropocentrismo, o homem como centro do universo. Se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, significa que esse homem ele tem uma importância. Outra imagem que nós vamos perceber isso é aquela imagem que está pintada no teto da Capela Sistina, onde Deus está fazendo Adão, feita por ele, Michelangelo. Que já eu vou mostrar outras esculturas de Michelangelo que são de cair o queixo. Eu tive o prazer de ir na Itália e ver muita coisa desse período renascentista. Quando você entra no Museu do Vaticano, quando você entra nos museus de Florença, nos museus de Roma, quando você anda pela Itália, você se depara com esse renascimento acontecendo ali a olhos vistos. E aqui nós estamos vendo essa representação renascentista. O homem sendo estudado, o homem tendo importância. Aqui, o homem, a mulher, a natureza sendo estudada, a natureza como importância. Então, essas formas que são trabalhadas estão dentro desse renascimento. Na tela para vocês aí. Mas precisava ter um financiamento. Quem era que iria financiar esse renascimento? Vocês já ouviram falar uma palavra, aquela fulano de tal é mercenário. Ou seja, mercenário, ele foi contratado por alguém. A palavra mercenário, ele vem de mercenas. Mas só que mercenas, nesse momento, ela está fora desse contexto que nós usamos hoje para mercenário. Porque os mecenas, naquele momento, eram indivíduos ricos, que buscavam glória, buscavam prestígio. Eles financiavam o trabalho de artistas e escultores. Lá na Itália, nós temos a família Sforza, nós temos a família Médici,
Nós temos Júlio II, Papa. Nós temos o Papa Leão X. Papa Leão X. Nós temos essas pessoas da igreja, ou pessoas fora da igreja, que eram os mecenas, que patrocinavam os artistas da época. Patrocinavam a arte, patrocinavam a cultura. Porque esse patrocínio que eles faziam dessa arte, dessa cultura na época, lhe colocava como uma figura imponente. Os Médici vão financiar vários artistas, vão mandar fazer estátua. O próprio Davi de Michelangelo foi uma estátua encomendada. Vão fazer Moisés. O Papa Júlio vai pedir para Michelangelo pintar a Capela Sistina. Rafael. Aí, vários outros artistas daquele momento. Se vocês lembrarem das tartarugas ninjas, Rafael, Donatello, Michelangelo, todas as tartarugas ninjas ali eram homenagem aos pintores renascentistas. Tá? Eram homenagem a esses pintores renascentistas. Então, nós estamos vendo aí as pessoas que financiavam esses pintores, que contratavam ele, eram chamados de mecenas, essas pessoas. E aqui estão as principais famílias e os principais papas que vão, neste momento, agir como mecenas, vão patrocinar essas artes. Lembra que eu falo para vocês que essa imagem que nós estamos vendo aqui, ela tem uma característica dentro de um sistema do humanismo, do antropocentrismo do humanismo. Por quê? Qual era a característica desse humanismo? Aí eu preparei algumas características, só as principais características, mas o humanismo ele tem muitas outras características. Olha aí na tela para vocês, as características do humanismo. Primeiramente, nós temos o individualismo. Tá? Não é eu ser individualista, mas a questão do individualismo. O homem tem uma importância individual. Nós temos o racionalismo. A razão sendo usada. O racionalismo. Nós temos o humanismo em si. São características desse momento dentro do racionalismo. Vamos ver cada uma aqui. Primeiramente, a gente parte para o individualismo. O individualismo ele valorizava a capacidade de um ser humano fazer as coisas livremente. Individualismo. Fazer as coisas livremente. Valendo-se apenas das suas próprias forças, sem apelar para o sobrenatural. O homem, ele conseguiu se destacar. Então foi Deus que fez ele se destacar. O homem parava a ter toda a sua importância, da luta que ele fez, do estudo que ele teve, para ele chegar naquele momento. O individualismo dizia o seguinte: não, eu com meu esforço eu consegui realizar essa obra. Eu com meu esforço eu consegui realizar essa arte. Eu com meu esforço eu consegui realizar essa pintura. Sai da explicação sobrenatural. Se desprende um pouco dessa explicação sobrenatural e o homem ele possa ser individualizado dentro da sua obra, do que ele faz. Individualismo. Ok? A outra concepção na tela, é o racionalismo. O que é a razão? O racionalismo, ele vai enfatizar essa chamada razão. A razão, então, ela se torna o principal instrumento para compreender o universo e a natureza. Eu preciso compreender o universo. Eu preciso compreender a natureza.
eu vou então usar a razão. Como compreender esse universo? Como compreender essa natureza? Quando Leonardo da Vinci faz o estudo do homem vitruviano, ele estuda todas as medidas do homem. Vitrúvio, lá da antiguidade, Da Vinci, então, ele representa, através desse desenho, o homem vitruviano. A razão era necessário usar. O homem precisava ser mais racional. Ele precisava entender o que estava acontecendo no universo, por que as estrelas estavam naquela posição, quem eram os astros, por que as estrelas giravam, já que vivia-se uma concepção do geocentrismo, que a Terra era o centro do universo. E o racionalismo, ele levou vários conhecimentos que nós temos até hoje. Ele levou o conhecimento do geocentrismo, que o Sol é o centro do universo e os astros giram em torno do Sol. Ele levou o conhecimento que a Terra girava em seu próprio eixo, fazendo 24 horas. E girava em torno do Sol, dando 365 dias, um ano. É o racionalismo que traz isso. Esse racionalismo ele vai ser combatido pela igreja, porque a igreja ela queria que tudo tivesse explicação pela fé. Inclusive, nesse momento, vocês vão estudar em filosofia, nós estamos diante de uma filosofia medieval chamada filosofia patrística e escolástica, que eram filosofias medievais, que ela tentava explicar filosoficamente a presença de Deus como um todo. Não que Deus não esteja presente dentro da nossa fé, que nós acreditamos que Deus esteja presente. Só que o homem era totalmente descartado. O universo, se o trovão acontecesse, dava aquele trovão e disse, olha, é Deus brigando com o homem. Se dava uma chuva torrencial, era Deus castigando. O pobre de Deus tinha uma costa larga. Toda desgraça que acontecia na natureza era culpa de Deus, se vingando de alguma coisa. Então se pregava um Deus altamente vingativo. E pelas Escrituras, Deus é amor, ele não é vingativo. Então, se tem essa concepção desse momento, desse racionalismo sendo usado, a explicação do universo, a explicação da natureza. Os astros começaram a ser estudados. Os astros sendo estudados, começaram a surgir instrumentos que vão servir para as grandes navegações. O homem só saiu para o além-mar. Ele só sai para o além-mar porque ele saiu dessas grandes navegações. Tá certo? Então esse homem, ele está aí, ele está presente dessa maneira. Tá? Desses grandes inventos. Humanismo. Na tela para vocês. Humanismo. O que vai ser o humanismo? O humanismo já vem de um ano, né? O que é isso? Colocava o ser humano como centro das preocupações e indagações dos pensadores, considerando como obra suprema de Deus, que era o antropocentrismo. Antropocentrismo. O homem como centro do universo. Então, esse humanismo ele vai colocar esse homem como centro das preocupações e indagações dos pensadores, considerando obra suprema de Deus. Aí a gente vai para lembrar daquela imagem de Deus criando o homem. Então, esse homem que é feito de músculo, esse homem que é feito de esqueleto da sua estrutura óssea, esse homem que está feito de músculo, é esse homem que ele tem o pensamento. Então, o homem ele passa a ser estudado, não é só mais Deus que está dentro do estudo. O homem ele passa a ser o centro das atenções. Então, nós temos aí um antropocentrismo. O homem como centro das atenções. Deus, homem.
Eles dizem o seguinte, eles vão pegar lá em Gênesis, na passagem da Bíblia, e eles vão pegar uma passagem que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e eles vão questionar, peraí, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, significava que ele queria que esse homem tivesse uma importância, que ele fosse importante dentro dessa obra divina. Então o homem tem uma importância. O homem tem um livre-arbítrio porque ele é importante perante a natureza, perante um outro homem, perante a sua sociedade e perante a Deus. Antropocentrismo. Então, essas são as características desse momento, desse humanismo. Algumas dentro dessas características deste momento. Os questionamentos, as mudanças do pensamento, as grandes descobertas, elas são feitas dentro desse momento. O homem passou a pensar mais livremente. Copérnico, Galileu Galilei. E precisava de algo que registrasse. Que até então, o único livro que se tinha conhecimento eram as escrituras, que eram sagradas, escondidas, e que só estavam da interpretação da igreja. Aí surge, sabe quem? Em 1445. Olha a carinha desse alemão. Olha a carinha desse alemão. Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg. Grave esse nome. Porque é esse cara que ele vai inventar. Não foi ele que inventou o papel e tal, o papel veio lá da China, mas ele vai inventar essa máquina de impressão. Essa máquina de impressão, então, ela vai ser possível propagar as ideias humanistas. Então, agora, nós precisamos propagar essas ideias humanistas. Nós precisamos colocar isso em livros, nós precisamos colocar isso em textos, nós precisamos colocar isso perpétuo. Aí ele vem com essa máquina de impressão. Vamos colocar tipos que vão formar letras e que serão impressos. Vamos colocar tipos, letra e impresso. Aí nós temos a divisão do Renascimento. O Renascimento, então, ele é dividido em pré-Renascimento, que é 300, século XIV, o 400, que é do século XV, e o 500, século XVI. Essa é a divisão do Renascimento. Então, nós temos o Renascimento que ele vai surgir aqui no século XIV, surgir depois o 400 no século XV, e depois nós temos o seu auge do Renascimento do século XVI, onde grandes artistas, grandes obras vão aparecer. Vamos iniciar com o pré-Renascimento. O 300, século XIV. Os poetas do 300 se apresentavam no idioma toscano. Está aparecendo lá na Itália, né? Então eles se apresentavam com o idioma toscano, do qual vai surgir o italiano moderno que nós conhecemos hoje. Eles criticavam a visão da igreja, enalteciam o espírito da investigação e relevavam as paixões pelos autores da antiguidade clássica. Nós estamos falando aqui do pré-renascimento, 300. Olha aí, ó. Essa daí é mais ou menos uma imagem. Uma imagem do 300. Essa pintura sob tela do 300. Na literatura, nesse período, século XIII, século XIV, nós temos Dante Alighieri. Dante Alighieri ele vai escrever a Divina Comédia. Divina Comédia que até hoje é uma literatura muito lida. Gianni Boccaccio. Boccaccio, século XIV, ele vai escrever
Decameron. 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 Na pintura, nós temos Giotto di Bondone, também do século XIII e o século XIV. O Bondone, ele tem uma questão que ele que vai ser o pintor que ele vai explorar essa técnica aqui, ó, técnica do ar fresco. Dava vida aos movimentos das figuras que pintava. Técnica do ar fresco era usada na pintura de paredes. Eu pergunto para você, aluno, você sabe o que é um ar fresco? O que é uma pintura em ar fresco? Vocês precisam assistir um filme antigo chamado Agonia e Êxtase. O filme Agonia e Êxtase, ele retrata Leonardo da Vinci, ele retrata Michelangelo, peraí, corta Leonardo da Vinci porque ele retrata Michelangelo. Esqueça Leonardo da Vinci por enquanto. Ele retrata Michelangelo. Retrata Michelangelo pintando o teto da Capela Sistina. E sabe como é que era feito isso? Através da técnica de ar fresco. Rebocava antes que a massa, a argamassa que eles colocassem, antes que ela endurecesse, antes que ela secasse, eles iam e pintavam o desenho. Eles iam e pintavam o desenho. Essa pintura que eles faziam lá em ar fresco, com o tempo, como ia secando, ele ia chupando, ele ia sugando a tinta. É por isso que várias pinturas feitas há 500 anos atrás ainda estão aí até hoje presentes em nossa sociedade. Essa é a técnica de ar fresco. Então, quando você acha, o pintor fulano de tal pintou dentro da técnica de ar fresco, você já sabe como era feita essa técnica. Rebocava-se a parede, antes que a massa secasse, ele ia lá e pintava. Porque o cimento é a argamassa que era utilizado naquele tempo, ia secando e sugando mais a tinta. Aí, meu amigo, a tinta virava o próprio reboco. Aí era pintura para o resto da vida. É por isso que você chega hoje na Capela Sistina, que eu tive o prazer de estar dentro da Capela Sistina, lá no Vaticano, e você olha para cima e aquela pintura, ela ainda está viva falando com você. Aquela pintura, ela passou séculos e séculos dando a sua mensagem. É claro, pedaços já caíram, tiveram que ser reformados. Aquela própria, a mão de Adão, Deus criando o Adão ali, também já foi revitalizada, refeita aquilo dali, porque caiu aquele pedaço, mas eles utilizaram a mesma técnica, toda a mesma tinta, todo um trabalho feito de restauração. Isso é pintura de ar fresco. E foi feito por esse cara aí, olhando na tela de vocês. Quem começa a trabalhar com ar fresco vai ser Giotto di Bondone. Ainda no século XIII, ele vai viver do século XIII ao século XIV. Aí, 1266 a 1337. Olha Dante Alighieri, a Divina Comédia. Gianni Boccaccio, Decameron. Essas epopeias da literatura que foram deixadas ao longo da história. Aí nós temos um outro período chamado Quattrocento. Os artistas aperfeiçoaram suas técnicas, os pintores passaram a usar a geometria, que lhes permitia reproduzir nas telas as cenas tridimensionais pintadas em telas de tecidos resistentes apoiadas em cavaletes. Cenas tridimensionais, gente. Pintura em 3D, em 3 sentidos. E também tem os ar fresco, tridimensionais, que parece que quando você está olhando, ele olha para você. Nós temos, então, aí nesse momento do Cinquecento, nós temos a arquitetura do Filippo Brunelleschi, que construiu a gigantesca cúpula da Catedral de Florença,
que os italianos chamam de Firenze. Linda, 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 linda essa cúpula. Já já eu mostro ela para vocês. Essa escultura de Donatello. Donatello fez uma escultura chamada Davi. Davi de Donatello não é o Davi de Michelangelo. O Davi de Donatello, ele é feito em bronze nesse momento. Aí nós temos a pintura mosaico da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. Sandro Botticelli pinta o Nascimento Divino. Deixa eu mostrar duas aqui que a gente falou para vocês. Uma, feita por quem? Por quem? Catedral de Florença. A cúpula, feita por Filippo Brunelleschi. Olha lá, a arquitetura, a cúpula que eram feitas lá. Lindas cúpulas. É daqui da Basílica de São Pedro, com mais de 130 metros de altura. Mais de 500 degraus para serem escalados. A obra-prima é de Michelangelo. Daqui é a cúpula de Michelangelo, na Basílica de São Pedro. Não foi concluída. Ele não concluiu ela. Quando o artista faleceu em século XVI, a obra já estava ainda estava no tambor, então não foi concluída essa obra por ele. Mas ele que projetou ela. Porque quando a gente fala de Michelangelo, ele era pintor, escultor e também arquiteto. O cara também era outro completo. E o Nascimento de Vênus? Olha o Nascimento de Vênus. O Nascimento de Vênus aqui, ó, nós temos aqui essa obra-prima também, o Nascimento de Vênus, que mostra a mulher no centro. Mas eu falava de vocês de Michelangelo, e olha essas imagens aqui que a gente traz. Olha essas imagens aqui que está. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir no Vaticano, eu, particularmente, eu chorei quando eu me deparei com Pietà. Com Pietà. Essa representação de Maria com Jesus no colo. Olha os detalhes, pessoal. O detalhe do pé, o detalhe da mão, o detalhe de onde está a mão de Maria na pele de Jesus. Muitas vezes você não acredita que essa obra possa ser um pedaço de pedra. Você vê vida no semblante de Maria, na morte de Jesus. Você vê uma representação. Pietà. Chorei muito quando eu me deparei com essa obra, na entrada do Vaticano. Lá na Basílica de São Pedro, na entrada da Basílica de São Pedro, assim do lado direito, quando você entra, ela está dentro de uma redoma de vidro. Essa obra de arte de Michelangelo. E outra obra de arte de Michelangelo. Eu sempre olhava essa obra, pegava escultura dela, eu sempre pegava ela pequena. Eu, quando cheguei em Florença, que eu me deparei com essa imagem que agora está do meu tamanho, só que ela tem 5 metros de altura. Ela tem 5 metros de altura, essa imagem. Toda feita de uma única rocha, de um único mármore. As veias, a posição, a musculatura, olha o estudo que o cara fazia de anatomia para produzir aqui, ó. Michelangelo produzindo Davi. Davi. Que ele tem uma pedra na mão e ele tem o seu estilingue, que ele está aqui preparado para enfrentar o gigante Golias. Assim mesmo como as nossas aulas de história, nós trazemos o nosso aluno para ele estar preparado para enfrentar o gigante chamado Enem. E eu encerro a obra de hoje ao lado de Jesus e Maria, nessa obra chamada Pietà. Até a próxima aula.